dar um comando já? Bom, boa noite pessoal de casa, pessoal de Peruíbe, boa noite aos presentes. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos. E vou começar aqui agora, fechando os nossos olhos, pedindo aos nossos mestres, ao Mestre Jesus, aos mentores dessa casa, que venham até nós nesse momento de inspiração e de aprendizado. Abençoe essa casa, este curso, e todos os presentes, encarnados e desencarnados, para que possamos, com os ensinamentos aqui obtidos, exercitar a nossa reforma íntima e progredirmos nesta experiência terrena que vivemos neste momento. Que assim seja, graças a Deus. A lição de hoje é o capítulo 62 do livro Caminho, Verdade e Vida. E disse-lhe: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Essa passagem está em Atos, capítulo 7, versículo 3. E que Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, vem comentar sobre o título de parentela. Diz Emmanuel: nos círculos da fé, vários candidatos à posição de discípulos de Jesus queixam-se da sistemática oposição dos parentes com respeito aos princípios que esposaram para as aquisições de ordem religiosa. Nem sempre os laços de sangue reúnem as almas essencialmente afins. Frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos são obrigados ao abraço diuturno sobre o mesmo teto. É razoável sugerir-se uma divisão entre os conceitos de família e parentela. O primeiro constituiria o símbolo dos laços eternos do amor. O segundo significaria o cadinho de lutas, por vezes acerbas, em que devemos diluir as imperfeições dos sentimentos, fundindo-se na liga divina do amor para a eternidade. A família não seria a parentela, mas a parentela converter-se-ia mais tarde nas santas expressões da família. Recordamos tais conceitos a fim de acordar a vigilância dos companheiros menos avisados. A caminho de Jesus, será útil abandonar a esfera de maledicências e incompreensões da parentela e pautar os atos na execução do dever mais sublime, sem esmorecer na exemplificação, porquanto, assim, o aprendiz fiel estará exortando-a, sem palavras, a participar dos direitos da família maior, que é a de Jesus Cristo. E disse-lhes: sai de tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Eu percebi dois sentidos nessa lição, nesse capítulo, né? Uma, talvez, para o desdobramento, para o desligamento, né, das coisas mais materiais, no sentido do mais material, quando você realmente abraça os ensinamentos de Jesus e começa a praticar todo o amor, todo o ensinamento que Jesus nos deixou. E a outra, quando fala das nossas diferenças familiares, né? Quantos de nós não tem um familiar que a gente, né, tem mais afinidade, outros que a gente tem menos afinidade, e esses que a gente tem menos afinidade são os que realmente nos dão mais trabalho, né? O filho, o irmão, o tio, né? E é justamente nesse exercício diário de busca do equilíbrio, do amor maior, da condição maior deste amor que Jesus nos mostrou, e no entendimento, né, das nossas múltiplas encarnações.
Então, muitas vezes, aquele que foi nosso inimigo no passado, em outra vida, vem agora como nosso pai, nosso filho. Né? E a gente realmente tem que vencer todas essas diferenças para poder exercitar todo esse ensinamento, toda essa lição. Né? E eu lembro de um exemplo de uma amiga que tem um filho que dá muito trabalho, adolescente, vai completar 18 anos em breve, e que sai todo dia de casa para ir à escola e está reprovado por falta em pleno agosto. E a gente conversando e ela falava, não aguento mais o meu filho, estou desistindo dele. E eu falei, mas não é isso. Não pode desistir dele, esse não é o momento de desistir dele. É agora que você tem que dar a mão e é agora que você tem que mostrar para ele o tamanho do teu amor. E lembrei dela aqui, lendo essa passagem. Né? Uma outra coisa que me tocou também, que me fez lembrar dos discípulos de Jesus que tiveram que abdicar a convivência dos seus familiares no exercício no trabalho mesmo com Jesus. E na aula de Pedro, que a gente conversou aqui algum tempo atrás, eu pouco que falei isso, né? Porque os próprios discípulos, eles questionavam um pouco, por que eu tenho que deixar a minha família, né? Por que eu tenho que deixar os meus e te seguir? Pedro era um que cobrava, né? Que cobrou algumas vezes, até que ele entendeu o tamanho desse ter que deixar e te seguir. E Emmanuel deixa um convite aqui para que a gente raciocine um pouco sobre isso tudo, né? Sobre o tamanho desse amor e comece realmente a praticar. Como dizia o Dr. William, né? O jardim de infância acabou. Agora, né? O pré-primário acabou, né? O pré-primário acabou. Agora está na hora de a gente, né? Mostrar para que viemos. Tá bom? Tá bom, Sônia? Tá bom. Tem alguma... Então é isso. Deixo aqui com você, né? Que hoje tem bastante coisa. Obrigada. Senão a aula de Francisco vai se enrolar. Minha diretora de cena. Bom, boa noite pessoal que está aqui, pessoal de Peruíbe, pessoal que está na internet. Hoje a gente está no horário bonitinho, hoje a gente consegue acabar. Eu vou acabar a aula da semana passada, que faltou a parte do tomismo, a parte que falava da filosofia de Tomás de Aquino. Vamos lá? Ligando. Vamos lá. Nessa época de Tomás de Aquino, o que vai acontecer? A gente vai estar no século V. Não. Tomás de Aquino é século XI. Falei bobagem. Bom, passamos pelo século V com a invasão dos bárbaros, que destruiu toda a civilização oriental romana, iniciou a Idade Média. Não lembro se eu falei isso semana passada, mas eu acho que não. Alguém lembra? Você lembra, Felipe? Eu acho que não. Eu falei essa parte semana passada? Não, né? Não. Então tá. E aí, com a invasão dos bárbaros, começou todo um sistema de renovação em toda a sociedade europeia que existia na época. E faltou, por causa das invasões bárbaras, se perdeu muito da cultura que existia. Tá? Os 4 primeiros séculos, então, da Idade Média são tidos como obscuros. É uma estagnação intelectual, porque os bárbaros, a gente usa hoje a palavra bárbaro num sentido diferente, né? O bárbaro é uma coisa bárbara, é uma coisa fantástica, né? Uma coisa diferente. Não, os bárbaros aqui eram um povo altamente guerreiro, sem cultura, sem princípios morais, era a barbárie no sentido de uma volta a tempos anteriores de civilização, tá? Então, o que acontecia? Os primeiros séculos da Idade Média, por causa das invasões bárbaras, a gente vai ter uma estagnação da cultura. Mas houve uma preocupação daqueles que já tinham alguma cultura de preservar esses ensinamentos. Mas visigodos, suevos, ostrogodos, francos e principalmente os vândalos foram os responsáveis pela destruição de boa parte da cultura da época. Bom, então o grande trabalho dos intelectuais qual que foi? Compilar essa obra para que essa obra não se perdesse na história. Mas aí bom, nós já passamos por Alexandria, já houve a perda da Biblioteca de Alexandria. E esse trabalho, quem fez? Principalmente os monges. Quem
que viu o nome da rosa é exatamente aquilo. Eles que recolheram esse material, levaram para os conventos, copiavam e colocavam à disposição das freiras e dos padres para estudo. Mas era uma cultura que só quem conseguia acessar era quem estava ou estudando para padre ou estudando para freira. Não era um conhecimento que era colocado para todo mundo. Isso vai mudar só na próxima era. Bom, houve um ressurgimento cultural, começaram as manifestações científicas e filosóficas, predominou a escolástica como principal corrente filosófica. Vamos lá. O que é a escolástica? Por definição, doutrinas teológico-filosóficas dominantes na Idade Média, do século IX ao XVII, caracterizadas pelo problema da relação entre a fé e a razão. Olha que bacana, do século IX ao século XVII, o João Paulo II, a última encíclica dele é sobre fé e razão. Está disponível na internet, é muito legal. Comecei a ler. É uma discussão que vem desde lá, desde o século IX. Problema que se resolve pela dependência do pensamento filosófico representado pela filosofia greco-romana, a teologia cristã. O que eles começaram a fazer? Pegaram a filosofia greco-romana e começaram a estudar o cristianismo com base no sistema filosófico grego e romano. Tá? Para quê? Para sistematizar o conhecimento. Desenvolveram-se na escolástica muitos sistemas, aí quais são os principais? O de Santo Anselmo, que foi chamado anselmiano, São Tomás de Aquino, tomismo, e de Guilherme de Ockham, que foi chamado ocamismo. Essas são as 3 escolas que ainda hoje são utilizadas pela Igreja Católica no estudo. Começa então no século XIII um período de florescimento intelectual, que é o século clássico da Idade Média, um dos mais importantes da história da filosofia. Aqui os principais filósofos são padres. Vocês buscarem a história da filosofia. Bom, a filosofia escolástica cristã, a árabe e a judaica, mais o aristotelismo, passaram a ser as grandes fontes da escolástica. O que a igreja fez? Os pensadores da igreja, né? Pegaram todas essas filosofias, a escolástica, que foi a anterior, tá? Tomás de Santo Agostinho, pegaram a filosofia árabe, que já estava dentro do conhecimento cristão, e a judaica, pegaram todo o sistema deixado por Aristóteles de ordenação do pensamento e começaram a reestudar todos os textos canônicos, não só o Evangelho, mas todos os textos canônicos. Tá? Essa é a carinha de Tomás de Aquino. É um período de esplendor em todas as manifestações humanas, arquitetura, pintura, literatura, ciências. Começa-se aqui a introdução da álgebra e dos algarismos arábicos no Ocidente, e começa também o emprego da bússola. Quando a gente viu, a primeira aula que a gente teve foi sobre magnetismo, a gente viu que a bússola foi descoberta lá atrás e só foi utilizada aqui. Por quê? Porque começaram as grandes navegações. Começou a funcionar a escola de Sagres, que alguns dizem que não existiu, mas os espíritos afirmam que existiu. Era uma escola iniciática, era dirigida pelo plano espiritual e eram passadas as informações de onde iriam se encontrar os novos continentes, as novas terras. Tá? Era um projeto de desenvolvimento do planeta sendo passado diretamente pelos engenheiros que trabalhavam com Jesus à humanidade. Né? E o padre Zé Maria que hoje trabalha na casa, foi uma das pessoas que trabalhou na escola de Sagres. Bom, 3 fatores fundamentais aconteceram para que isso pudesse ser verdade, né? Lembra quando a gente viu a história do cristianismo? Os padres começaram a fundar universidades. O estabelecimento das ordens mendicantes dos dominicanos e dos franciscanos. A Cláudia vai falar de Francisco de Assis semana que vem. E também a reanálise da obra de Aristóteles. Se vocês pegarem, voltando de novo, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, vocês vão ver que Aristóteles, Platão e Sócrates são as bases do conhecimento cristão. Tá? Toda a lógica que eles colocaram, o sistema de pensamento que eles colocaram foi utilizado por Jesus. E tem uma hora que eles falam no Evangelho, por que essas escolas não evoluíram? Porque não era hora. Não era hora e a mentalidade humana não estava preparada para isso. Mas foi jogada a semente para que Jesus depois voltasse e colocasse tudo isso em prática.
Século XIII, surge a Universidade de Paris, resultado da reunião de 4 faculdades, teologia, artes, que englobava filosofia, direito e medicina. Depois saiu a de Paris, as universidades de Paris, surge se eu não me engano, a primeira é a Universidade de Sorbonne, surge Oxford e Cambridge na Inglaterra, Bolonha e Pádua na Itália, Salamanca na Espanha, Colônia e Heidelberg na Alemanha e Coimbra em Portugal. Graças a Deus, porque foram por causa dessas universidades que a gente teve a manutenção do conhecimento existente, senão a gente não teria parte da documentação. Bom, essas universidades perduram até hoje, são grandes centros de irradiação de pensamento, tá? E contém nas suas bibliotecas um material fantástico. Cambridge, a primeira turma de medicina, o Dr. William estudou lá, né? Foi, ele virou para mim uma vez, pesquise isso, né? Pegue a lista dos alunos formandos da primeira turma de Cambridge. E eu falei, como, aonde? Como é que eu vou achar isso? Não acho, você não tem, né? Você vai na internet até uma determinada época, mas você não chega na primeira turma de medicina. Ele é da primeira... Oi? Tem que ir lá, ele é da primeira turma. Bom, no princípio do século XIII fundam-se 2 grandes ordens mendicantes, franciscanos e dominicanos, os que seguiam Santo Agostinho era dominicano, os que seguiam Francisco de Assis e os dominicanos. Grandes ordens que começaram a questionar toda a ordenação da igreja, o caminho que a igreja tinha começado a percorrer, não voltada para a caridade, não voltada para a pobreza e para a simplicidade. Essas 2 ordens são as grandes questionadoras do Vaticano na época, apesar que o Vaticano ainda não existia como Estado colocado. Bom, esses padres conseguem algumas cátedras na Universidade de Paris e acabam depois dominando o ambiente universitário. Por que isso era importante? Era importante que esses questionamentos continuassem, que o jeito de fazer com que a humanidade comece a pensar, comece a mudar, é na educação. Então, quando a gente for ver a trajetória de Kardec, desde o início da sua vida, ele foi um grande educador. Ele estudou com Piaget. Tá? Então, a grande alavanca de mudança do homem é a educação. Porque a educação você faz o cara parar para pensar e reanalisar a sua própria vida. Tá? E aqui é uma demonstração disso. A hora que os franciscanos e os dominicanos conseguiram assumir as cátedras nas universidades, começou a se mudar a forma de pensar da humanidade. Numa época que era bastante... o ato de pensar tem alguma coisa piscando. A luz já deu umas 2 piscadas. É a luz mesmo? Nossa Senhora, só falta cortar. Vamos lá. O conhecimento de Aristóteles foi o fator mais importante para o apogeu da escolástica. Por quê? Porque foi a grande base de sistema filosófico que conseguiu, para a humanidade naquela época, conseguiu fazer lógica, conseguiu desenvolver a fé e a razão de uma forma bem concatenada e aceita pelas pessoas. Até aquela época, com o desenvolvimento mental que existia, essa base foi essencial para o desenvolvimento da fé humana. Vamos lá. Depois de uma época de decadência, século XVIII e primeira metade do XIX, o tomismo renasceu sobre a denominação de neotomismo. E aí agora a gente vai ver quais foram os princípios do tomismo, né? Ele foi objeto de condenações, tá? Na época da vida de São Tomás de Aquino, e depois, sem excluir todo o trabalho de Santo Agostinho, tanto o conhecimento deixado por Tomás de Aquino como Santo Agostinho é a base oficial da filosofia cristã, da filosofia da Igreja Católica hoje. E Leão XIII vai, inclusive, recomendar esses estudos. Tá? Vamos ver essa carinha de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino fundou o tomismo, que é considerado uma doutrina escolástica, adotada oficialmente pela Igreja Católica. Qual é a grande característica? Tenta conciliar o aristotelismo com o cristianismo. Como? Rompendo com todas as doutrinas que não se harmonizavam
com os princípios da filosofia aristotélica. Ou seja, vai se repensar aqui uma série de coisas. Tudo foi deduzido corretamente? Não. Mas começou-se a deixar de acreditar nas coisas pela simples imposição. Então, começou-se a desenvolver uma forma racional de pensamento, uma forma racional de fé. Então, começou a se pensar a fé. Né? Essa é a grande importância desse sistema. Bom, a obra de São Tomás de Aquino está dividida em partes, tratados, questões, artigos, objeções e respostas, em rigorosa ordem numérica. E o que ele reflete? A composição do mundo feudal. Estamos aqui na época dos grandes proprietários de terra, dividido em classes e em estamentos rigidamente estratificados. O que é um estamento? Uma forma de estratificação da sociedade, muito mais rígida do que o que nós temos hoje como classes sociais. É uma coisa intermediária entre o que a gente tem hoje como classes sociais e o que a gente tinha na época das castas. Possui maior mobilidade social, é muito mais fácil a migração de uma classe para outra, e menor mobilidade do que o sistema social que nós temos hoje, classes sociais. É mais fácil se você comparar os sistemas de castas. Sistemas de castas, normalmente, você não tinha de uma casta inferior entrando numa casta superior. Nasceu naquela casta, morreu naquela casta e toda a sua descendência. Quer dizer, começa a se ter uma flexibilidade na sociedade. O tomismo é uma expressão do apogeu do mundo medieval. É o grande pico do pensamento medieval. Vai conviver com os castelos, com as catedrais, e é considerado uma catedral de ideias, ou seja, são ideias que se sobrepõem e tem uma concatenação lógica, tem uma estrutura lógica, quer dizer, não vai cair. É essa a ideia. Em que a teologia do século XIII encontrou sua mais coerente e sólida formulação. Depois a gente vai ver que tem algumas coisas que não fecham, mas tudo bem. Não foi aceito por todos os escolásticos medievais. São Tomás de Aquino sofreu resistência dentro da própria igreja. Somente na segunda metade do século XVI ele foi reconhecido como arma de defesa contra o ataque da Contra-Reforma. Nós já estamos aqui depois de Lutero. É a fase de Calvino, e nós vamos entrar depois, que é a fase da Contra-Reforma. A igreja vai argumentar com base na filosofia de São Tomás de Aquino contra a Contra-Reforma. Tomás de Aquino apresentou a solução definitiva do problema das relações entre razão e fé. Isso é uma coisa que atormenta a humanidade há séculos. Né? Como que ele vai tratar essa questão? Ele vai pegar duas ciências que ele considerava diversas, filosofia e teologia. Essa aqui é a filosofia fundamentando-se no exercício da razão, e a teologia na revelação divina. Ele vai tentar juntar essas duas coisas. Para quê? Tentar ver a razão, a lógica dentro da revelação de Deus. Né? Mas isso não iria acontecer sozinho. Isso iria acontecer com o desenvolvimento da ciência também. É impossível isso acontecer sozinho. Vamos lá. Filosofia e teologia são duas ciências independentes, mas tinham como objeto material comum o quê? A existência de Deus e a essência da alma. Você não pode estudar o pensamento humano sem lembrar que existe um ser acima de você que a tudo preside. Né? Se a gente abandonar essa premissa, nós vamos cair num labirinto, sem volta. Né? Num labirinto de pensamentos, você pode chegar ao ponto da loucura de olhar para a lua e falar, ela é branca e redonda. Você olha para o queijo, é branco e redondo, então a lua é um queijo. Se você perder a noção de Deus, se você perder a noção dessa criação universal que o Pai fez, você pode perder a razão. Tá? Então, é fundamental o desenvolvimemento da fé nas crianças, nos adolescentes, em qualquer fase da vida. E aí, quando Emmanuel fala, né, todos os textos caem, né, que nem uma luva, Emmanuel não é fácil. Ele faz a distinção entre família e parentela. Família é a família universal, que isso está super explicado no Evangelho. A família universal são todas aquelas relações que você já construiu nas várias encarnações. Então, são seres que necessariamente não estão encarnados com você, ou podem estar encarnados, mas você não tem contato, mas aqueles elos se mantêm.
E a parentela, o que ele chama? Exatamente o grupo que nós chamamos de família dentro da humanidade, né? Mas que às vezes foi formado para quê? Para que você resolva problemas que você vem trazendo de várias encarnações. Né? E é essa a nossa grande oportunidade. O que ele fala? Não se preocupe para defender os seus ideais, para defender aquilo que você acha que está certo. Não se preocupe com o que a parentela está falando. Preocupe-se com a sua consciência. Preocupe-se em viver aquilo que para você é verdade. Mas sem esquecer, sem perder a razão. Isso é essencial. Sem perder a razão. Porque se você perder a razão, nós vamos aí para a parte de doenças mentais. É muito tênue a linha entre o fanatismo, entre a perda da razão, entre você começar a deduzir coisas que não existem, achar que a lua é um queijo porque é branca e redonda, e a manutenção de você no caminho que te leva de volta ao Pai. Então, esse processo de conscientização, esse processo de estudo tem que ser muito racional. E, ao mesmo tempo, cercado de muita fé, de muita oração e de muito estudo. Né? Sem esquecer que você é ajudado 24 horas por dia, sem esquecer que existe um Pai. Né? Agora vamos lá. Felipe, acorda. A distinção entre essas ciências deriva mais do objeto formal, do objeto de estudo de cada uma delas. Por quê? Porque a teologia vai estudar o dogma pelo método da autoridade ou revelação. Essa é a forma que a igreja estuda a teologia. E a filosofia considera a demonstração científica ou pela razão. E aí vai chegar só no século XIX o ser que vai conseguir juntar fé e razão e falar, gente, é tudo uma coisa só. E tem que ser uma coisa só. Porque todas as coisas foram criadas por um único Deus. Né? Teologia e filosofia não se contradizem. Ambas procuram a verdade e esta é uma só. A revelação é critério da verdade. Teologia e filosofia não podem se contradizer. A teologia, o estudo da fé, o estudo de Deus, o estudo das leis colocadas pelo Pai, não pode contradizer a ciência. Se algum dia a gente conseguir a gente não vai conseguir mostrar que Deus estava errado. A gente vai conseguir mostrar que a gente estava vendo as coisas da forma errada. Né? Como você pega a física de Newton, você vai pegar a física quântica de Einstein, você vai dizer uma contradiz a outra? Não. A física de Newton era muito mais restrita. Mas se você pega a física de Einstein, é uma visão muito mais ampliada da mesma realidade. Tá? Existe uma conexão? Existe. Determinadas coisas eram constantes aqui para Newton para que ele pudesse ter feito o estudo que ele fez. E para Einstein não. Ele já teve uma condição de estudo muito mais avançada. Tá? Mas não dá para dizer que a física de Newton se contradiz com a de Einstein. Não se contradiz. Einstein vai completar e vai abranger todo esse conhecimento numa coisa só. E é isso que está querendo dizer aqui. No caso em que existe uma contradição entre razão e revelação, era o que eu estava falando. O erro não está na teologia, mas deve ser atribuído à filosofia. Por quê? Porque a filosofia é obra humana. Né? Porque pela limitação que nós temos de conhecimento, nós não conseguimos pensar de uma maneira tão grande que a gente possa decifrar o conhecimento que está sendo colocado pela lei de Deus. Ele vai dizer também que a teodiceia é a especulação filosófica para provar a existência de Deus. Ele vai dar um método para provar a existência de Deus, que é bacana. O que é a teodiceia? Ramo da teologia que trata da existência de um Deus todo-poderoso de bondade infinita com o mal. A única coisa que eu não vou concordar aqui, Deus não criou o mal. Né? Ele não tem que coexistir com o mal, ele não criou o mal é nossa criação. Tá? Aqui é um dos furos. Porque aqui a igreja ainda está presa à ideia de céu e inferno, purgatório. Então, tem que mostrar que existe uma lógica para eu dizer que existe inferno, que existe diabo, que existe as penas eternas, porque são os dogmas pregados pela igreja. Então, ele vai abrir um ramo da teologia para discutir isso. Não deve ter chegado a grandes coisas, mas tudo bem. Tomás vai dizer que nada está na inteligência que não tenha estado antes nos sentidos. Bravo, fantástico. Lembra, eu sempre falo uma coisa. Nós um dia fomos pensamento do Criador. Né? Então tudo aquilo, antes de existir aqui no planeta Terra,
existiu, foi plasmado no mundo espiritual para depois ser materializado aqui, né? Então, um dia tudo foi imaginação de um espírito desencarnado, ou do pai, ou de um dos engenheiros que trabalhavam com Jesus, antes de existir. Então, essas coisas antes de existirem passaram pelos sentidos para daí se materializarem. Aqui é um dos grandes fundamentos do Espiritismo, hein? Razão pela qual não podemos ter de Deus imediatamente uma ideia clara e distinta. Você não tem condição, pela única razão, estamos em terceira dimensão. Por mais que a gente se desenvolva, cresça, melhore, enfim, que a gente se trabalhe, nós estamos restritos a uma terceira dimensão. Nosso cérebro físico, nosso cérebro perispiritual está restrito a uma dimensão tridimensional. Esta restrição impede com que a gente tenha uma ideia mais ou menos mínima de do que seria o Criador, né? É uma das primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, não é quem é Deus, é o que é Deus, não é nem quem. Então não dá. A fim de provar a existência, Tomás de Aquino vai proceder depois, partindo não da ideia de Deus, mas dos efeitos por ele produzidos. Esse é o raciocínio desenvolvido por Kardec, em toda a colocação do Espiritismo. Ele vai partir dos efeitos, que ele fala, efeitos inteligentes não podem ter uma causa que não seja inteligente. Então, aqui fundamenta-se o início do trabalho do Kardec, na filosofia de Tomás de Aquino. Aqui nós estamos em 1300 e alguma coisa. Kardec só vai vir 5 séculos depois para conseguir colocar isso tudo em prática. E porque foi educado por Piaget. Mas vamos lá, chegaremos a Kardec. Oi? É Piaget. Pestalozzi, desculpa. É tudo com P, perdão. Não, deixa para lá. Daqui a pouco vem toda a família com P, mas não esquenta, eu troco. Bom, ele vai eleger o mundo sensível como ponto de partida, cuja existência é dada pelos sentidos e utiliza a metafísica de Aristóteles, o método usado por Aristóteles para estudar tudo aquilo que não era humano, revelando seu gênio sintético ao demonstrar a existência de Deus de 5 maneiras, que são as famosas 5 vias que se resume assim. A primeira, a do movimento. É o argumento de Aristóteles sobre o primeiro motor. Tudo que existe no planeta está em movimento. E se a gente for estudar a física do movimento e de tudo, a gente vai ver que os movimentos estão concatenados. Então, o princípio de Roldanas, o princípio que você mexer numa rodana, mexe a outra, que mexe a outra, que mexe a outra, mas para que a primeira se movimente, existe um motor necessariamente parado que a tudo movimenta. É só você ir voltando para trás nesse raciocínio. É impossível que não exista um motor inicial que não está em movimento, mas que faça com que tudo se movimente. E a esse motor ele vai chamar de Deus. O movimento existe uma evidência para os nossos sentidos. Tudo que se move é movido por outro motor. Ou seja, nós vamos buscar, se a gente conseguisse, se o nosso cérebro permitisse, a gente voltaria desse raciocínio a uma causa inicial, a um motor inicial que a tudo move, né? Mas que não se move. Segundo método para mostrar que Deus existe, concatenação das causas. Tudo está sujeito à lei da causa e efeito, que depois o Espiritismo vai chamar de lei do karma. Existe uma série de causas eficientes, causas e efeitos ao mesmo tempo. Não é possível remontar para trás na série das causas sem que não exista uma causa primeira. Então, se existe a flor, é porque um dia existiu a folha. Se existiu a folha, é porque um dia existiu a semente. Se existiu a semente, é porque existiu uma planta anterior que gerou essa semente. E aí você vai nesse raciocínio. Mas você vai ter que chegar a uma causa primeira que causou todas as outras coisas. E essa causa primeira, Tomás vai dizer que é Deus. Terceiro método, da contingência. Todos os seres que conhecemos são finitos e contingentes, ou seja, não têm em si próprios a razão da própria existência. Cada um de nós não nos criamos, nós somos criados. Nós não temos em nós mesmos a razão da nossa criação.
Mas, se você vai remontar nessa concatenação de criações, você vai ter que chegar necessariamente a um ser que nunca foi criado e que sempre existiu. E esse ser é Deus. Quarto método. Graus de perfeição. Todas as perfeições admitem graus, que se aproximam mais ou menos das perfeições absolutas. Então, tem que existir, se você for classificando todos os graus de perfeição, tudo que existe em graus de perfeição, tudo vai atingir um determinado, mas tem que existir alguma coisa, algum ser, que a tudo isso criou e que é mais perfeito do que tudo isso. Senão não teria, como é que alguma coisa, a mais perfeita que a gente tenha conhecimento, como é que aquilo foi criado? Tem que ser criado por alguém muito mais superior do que ela. E esse ser mais perfeito ele vai chamar de Deus. E o da ordem universal, que é fantástico. Todos tendem para uma ordem, não por acaso. Tudo no universo tem ordem. Tudo, absolutamente tudo. Tudo tem hierarquia. Né? Não por acaso, mas por uma inteligência que os dirige. Após o ente inteligente que ordena a natureza e a impele para o seu fim. Ou seja, há um princípio emanado de Deus que a tudo organizou e que a tudo concede o sopro da vida, né? O sopro da evolução. Esse ente inteligente é Deus. O que ele vai concluir desses conceitos? Quanto você pode conhecer sobre a natureza e os atributos de Deus? Então, a hora que você analisa esses cinco métodos de comprovação que existe Deus, de que existe Deus, né? Você vai começar a ter consciência de quais são os atributos que você consegue dar a Deus. Aí que você começa. Deus é onisciente, é perfeito. Aí vem toda a dedução que a gente aprende na escola. Mas ele ainda diz, esse conhecimento é imperfeito. Sabemos que Deus é, mas não o que é. Nós só vamos receber essa definição no século XIX. Né? O ente supremo que a tudo criou. Apesar disso, podemos compreender que ele é eterno, infinito, onisciente, onipotente e em suas relações com o mundo é criador e providência. Isso tudo deduções do método. Imagina um ser sentado sozinho, né? E colocando tudo isso num papel e recebendo todo esse conhecimento. Bem, na verdade, Tomás de Aquino era um grande médium que era inspirado por grandes pensadores desencarnados e colocou toda essa sistema para organizar o pensamento humano, né? Mas organizar o pensamento humano com base em fé, com base em religião, com base em princípios e em ética. E depois tudo aquilo que talvez ele não tenha conseguido falar da melhor maneira, ele vai colocar no Evangelho. Existem vários textos de Tomás de Aquino no Evangelho. E hoje, até hoje, é um grande instrutor, é um grande professor, se envolve com os processos de instrução da humanidade até hoje. No Evangelho segundo o Espiritismo, perdão. Obrigada. Bom, São Tomás de Aquino, com a sua doutrina, admite a alma princípio espiritual, que se junta ao corpo, princípio material, constituindo um composto substancial. Ele não vai conseguir destrinchar como é essa relação alma e corpo, e nem exatamente o que é alma e o que é espírito. Mas ele vai falar, olha, esses dois fazem um todo, e esse todo tem uma função. Fantástico, isso é filosofia, eu amo filosofia. Ele diz que as plantas têm alma vegetativa, com funções de alimentação e reprodução. É exatamente isso que a gente viu quando a gente viu a evolução dos três reinos, né? Nos animais a alma é sensitiva. Você experimenta sensações. E tem também as funções anteriores, mais a sensação de mobilidade que as plantas não têm. E finalmente o homem, que vai reunir todas essas coisas, mais a razão. É o único ser racional. No que concerne às propriedades da alma, ele admite o livre-arbítrio, e ele estuda o livre-arbítrio sobre todos os aspectos, e todos os problemas dele derivados são resolvidos com firmeza e profundidade. Então ele vai discutir aqui o mau uso do livre-arbítrio, te levando ao pecado, às transgressões da lei de Deus. Tá?
Inteligência é a faculdade mais perfeita da nossa alma. Da nossa alma não, do nosso espírito, né? Mas tudo bem. A alma simplesmente é o espírito encarnado. Esse negócio na gola é um chato. Mas tudo bem. Com a ética de Tomás de Aquino, ele também harmoniza a doutrina de Aristóteles a todo o conhecimento cristão que tinha sido deixado. Olha a grande função desse ser na história da humanidade. Numa época que o conhecimento estava começando, as universidades estavam começando, o cara quase um autodidata. É uma grande mente encarnada, um grande ser encarnado, um grande amigo de Jesus, com certeza, com a função de começar a reestruturar, começar a abrir espaço para que o Consolador viesse. Né? Repara que tudo esse é o processo para que o Espiritismo seja colocado. Tá? Para que Kardec possa fazer seu trabalho no século XIX. Esse é o nosso objetivo com todo esse estudo. Todo o preparo que foi feito em termos filosóficos, teológicos, sociais, para que a humanidade tivesse condição de receber o Kardec e que ele pudesse fazer o seu trabalho. Né? E como diziam os espíritos, se ele não aceitasse a função, eles treinariam outro, eles preparariam outro, não era nem o termo, não era treinar. Quando eu vi isso quando eu fui assistir a peça sobre a vida do Kardec, né, e os espíritos aparecem para ele em sonho e falam, escuta, lógico que não foi com esse português, você vai aceitar esse trabalho, porque se você não aceitar, não se preocupe, nós vamos treinar outro, nós vamos preparar outro. Então, foi o que eu ouvi do Dr. Adolfo outro dia, não foi para mim, mas cabia como uma luva. Uma pessoa que estava aqui, um trabalhador, pediu tratamento e tal, e virou para ele, o senhor tem que me curar, senão eu não posso vir trabalhar. Ele olhou bem para a cara da pessoa. Se for necessário, as pedras trabalharão. Então, não são eles que precisam da gente, somos nós que precisamos trabalhar. Né? Porque se a gente não se permitir trabalhar com eles, outros virão. Mas você vai estar jogando fora uma chance fantástica, que Tomás de Aquino não jogou. Errou. Todos nós vamos errar. Né? Mas contribuiu pra caramba para a evolução da humanidade. Isso é que é fundamental. Ele vai definir ética como o movimento da criatura racional para Deus. Pronto, voltando. Olha só. O que você vai distinguir como sendo certo ou errado na sua vida tem a ver com o seu movimento em direção ao Pai. Então, ou seja, é fácil você saber se você está certo ou está errado. O que você está fazendo te aproxima mais ou te aproxima menos de Deus? É só responder essa pergunta. Problema que a gente às vezes não consegue. Né? Se você fica inebriado pela tua vaidade, sei lá, porque você acha que você consegue produzir, e a gente não consegue produzir quase que nada. O que a gente é intuído por amigos fantásticos que têm uma paciência de Jó, e a gente acha que faz muito. Não faz, gente. A gente faz muito pouco. Né? Se a gente passasse 24 horas do dia trabalhando para Jesus, a gente ainda estaria fazendo pouco. Né? Então é fácil. Ética é o movimento da criatura racional para Deus. Quer dizer, com razão, as coisas que eu faço por dedução lógica, com razão, eu estou fazendo para me aproximar do Criador? Responda. Você e ele, mais ninguém. Esse movimento, esse exercício dessa ética, visa uma bem-aventurança que consiste na contemplação imediata de Deus. Imediata de Deus eu não concordo. Você consegue chegar mais perto da ideia do que é Deus. Você consegue caminhar mais um pouquinho. Mas eu acho que por mais que a gente caminhe nesse planeta, nós vamos chegar numa ideia muito pequena ainda. Mas é o que nós precisamos fazer agora. Né? Você vai caminhar 3 quarteirões, você vai ver, ele não está a 3 quarteirões, ele está a 10, caminha os 10. Você vai chegar no 11º e falar, também não está aqui, está mais para lá, continua caminhando. Né? Mesmo que os teus pés sangrem. Diverge da teoria de Santo Agostinho e se harmoniza com a de Aristóteles no que se refere à teoria do conhecimento. Isso aqui é exercício filosófico. Para Tomás de Aquino, o conhecimento tem dois momentos, o sensitivo e o intelectual. Todo o conhecimento para Tomás de Aquino primeiro passa pelo mundo das sensações, para depois da sensação vir o raciocínio. E se for
você for pensar, tudo o que você sente, por tudo que você passa, primeiro vem de um sentimento, do sentimento vem a sensação, da sensação vem um pensamento. E depois vem a ação. A hora que você consegue dominar esse circuito, mesmo que o teu sentimento seja ruim, mas você consegue transformar aquilo numa coisa boa, numa ação boa, aí a gente vai estar caminhando legal. Mas normalmente aquilo nasce ruim e acaba saindo um pensamento ruim, um desejo ruim, vai para o inferno é pouco. Mas, entendeu? A hora que a gente conseguir dominar esse processo, e esse processo é muito rápido, às vezes é um átomo de segundo, a gente vai conseguir, pela ética de São Tomás de Aquino, a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais perto de Deus. Né? E esse é um dos grandes desafios da humanidade. Bom, conhecimento sensitivo do objeto que está fora de nós. Como é que ele se dá? Pela sensação, ou seja, pelo tato, pela visão. Essa é a impressão do objeto material em nossa consciência. Processa-se pela assimilação das sensações do sujeito que tomou conhecimento com um objeto conhecido. Então ele está analisando como é que o homem conhece as coisas. Primeiro pelos teus 5 sentidos. E você pode ampliar esses sentidos. Como? Com o exercício da tua mediunidade. Você amplia esses sentidos. Você não só usa mais o tato, o olfato, o paladar para ter consciência de determinadas realidades. Né? Você consegue, apesar de um corpo físico, você consegue expandir a tua mente e ter sensações em outros planos. E daí você vê o quanto falta de conhecimento para a gente adquirir. Um grande desafio. Bom, conhecimento intelectual depende do conhecimento sensitivo, mas o intelecto ultrapassa muito mais os sentidos. Por quê? Porque nós temos a razão. Pela abstração e generalização, formulando conceitos. A partir é só lembrar de Newton. Como é que ele estudou a gravidade? Olhando uma maçã cair. Né? Ele primeiro viu, ele teve a sensação, para depois ele passar por todo um processo de conhecimento, de raciocínio, de razão, para chegar à conclusão que ali existia uma lei geral, uma lei que regia o universo, que rege o universo, e que a gente não sabe até hoje a origem. Tomás de Aquino é considerado o grande gênio da escolástica, criou um sistema filosófico sintético, coerente, fundamentado em Aristóteles e reformulou todo o pensamento cristão. E todos os estudos de Tomás de Aquino são editados até hoje. Você encontra com facilidade na internet, em livraria, você encontra livros estudando Tomás de Aquino. Tá? Deixa eu mudar a aula.